Drucker, o cara que praticamente inventou a gestão moderna, ele escreveu um simples artigo, uma grande ideia, que mudou o meu modo de pensar principalmente. Os maiores líderes da história eles não gerenciavam equipes primeiros. Ele gerenciava a si mesmo. Mas isso tem um nome, se chama autogestão. E é exatamente isso que tu vai aprender no vídeo de hoje. Primeiro, não adianta de nada querer transformar uma equipe se tu não sabe se autogerenciar. E se você lidera uma equipe ou quer criar uma nova habilidade de liderar equipes, tu tá no lugar certo. E esse vídeo de hoje ele vai te mostrar como que tu faz para mudar o teu hábito e se espelhar em caras que lideraram Toyota e General Electric. E tu vai aprender hoje aqui nesse vídeo na prática com o Index Talk. Mas antes de mais nada, deixa eu continuar a te explicar uma coisa. E deixa eu te fazer uma pergunta que ela pode ser um pouco desconfortável. Quantas vezes antes de começar a estudar uma nova habilidade, por exemplo, um Excel avançado, um Power BI, uma gestão de projetos ou a própria liderança, e 3 semanas depois tu já tinha desistido? E isso não é falta de inteligência, e também não é falta de tempo. E isso é o que eu ouço nas mentorias que eu dou em 95% das vezes. Eu não tenho tempo, ou eu não consigo fazer porque eu não consegui me organizar. Isso é falta de autogestão. Mas fica tranquilo que nos próximos 15 minutos eu vou te revelar um segredo que vai mudar o teu modo de pensar. Sem discurso motivacional vazio, eu vou te explicar o que é autogestão na prática, os hábitos que são comprovados pelos maiores líderes que já existiram no mundo e tá escrito aqui nesse livro aqui, ó, as grandes estratégias, tá? E os 3 pilares específicos que você precisa desenvolver para virar um líder de verdade. E se tu quer aplicar isso na prática, dentro do teu dia a dia ou dentro da tua equipe, abre esse link que tá aí embaixo, tá EGM, mas eu vou te explicar lá no final o que é esse segredo aí. O que é autogestão de fato? Vamos ao que interessa. Autogestão, primeiramente, não é nenhum tipo de tu não tem vontade ou uma força de vontade, né? Não é acordar às 5 da manhã, não é ter uma disciplina militar, não é nada disso que tu vê nesses vídeos de internet. Autogestão, no sentido que Peter Drucker definiu lá em 1999, num artigo que ele escreveu na Harvard Business Review, chamado de Managing Oneself, é que basicamente a capacidade de conhecer os seus próprios pontos fortes, seus valores e a forma como que tu aprende melhor. E basicamente como tu organiza a tua rotina em cima disso, certo? Ao invés de simplesmente tu tá copiando a rotina de outra pessoa. E é aí que a grande maioria falha. Ela vê o vídeo na internet e ela quer replicar sem método nenhum. E Drucker dizia uma coisa muito interessante, que uma única coisa que até hoje incomoda muito o gestor é que a grande maioria das pessoas não sabe responder como eu aprendo ou em que realmente eu sou bom. Tem essas respostas, qualquer tentativa de desenvolver uma habilidade nova vira basicamente um chute no escuro. Mas o que isso tem a ver com liderança, Sali? Aqui entra o ponto central do vídeo. Antes de gerenciar pessoas, os grandes líderes, eles gerenciam a si mesmos. Vou olhar para alguns exemplos concretos na prática, não de forma anedótica, nem de forma simplista, mas de uma forma estrutural. Por exemplo, vamos pegar o sistema Toyota de produção, que é a base de praticamente todo o Lean Manufacturing que se pratica até hoje no mundo moderno. Ele se apoia basicamente em 2 grandes pilares. O primeiro é o pilar da melhoria contínua, um método, na sistemática. E o outro, o menos falado, que é o respeito pelas pessoas. O Rono, que foi um dos caras que desenvolveu todo o método, ele era um engenheiro, ele estruturava todo o sistema, ele entendia muito sobre respeitar de um jeito bem diferente do senso comum. Não é respeitar, não é simplesmente ser bonzinho, ser gentil, mas sim
desenvolver a capacidade de cada pessoa de resolver os seus problemas por conta própria. Isso é autogestão aplicada em escala, de um chão de fábrica inteiro. E é aí que tu pode estar cometendo o teu maior erro. Por exemplo, o cara lá da General Electric, Jack Welch, governança de dados como hábito de liderança. Olha, uma outra maneira de ter um ponto de vista. Lá na década de 90, a GE, sob comando de Jack Welch, ela se tornou uma referência mundial na gestão orientada por dados. Olha só, em 1990, na década de 90, já se falava sobre gerenciamento de fábrica com dados. E ele desenvolveu uma metodologia chamada Six Sigma. E a ideia era bem simples, era enunciar é difícil de praticar. Ou seja, nenhuma decisão dentro daquele escopo deveria ser tomada por opinião, sem um indicador que sustentasse aquele pensamento. Simplesmente não nasceu num sistema de TI, nasceu de um hábito pessoal do próprio Welch, tá? E da liderança de como que ele vai replicar esse comportamento. Por exemplo, cobrar dados de si mesmo antes de cobrar dos outros, né? Isso era um ponto muito importante que o Jack Welch trazia para dentro da sua gestão. Aí eu analisei mais líderes e eu encontrei um padrão. Se a gente for analisar e a gente for reparar em todo o contexto dos líderes, existe dinâmicas diferentes. Por exemplo, indústria japonesa, conglomerado americano, ou mesmo em lideranças mais recentes, existe um padrão que ele vai se repetir. Primeiro, eles investiram continuamente do próprio raciocínio para virar uma referência técnica, não somente hierárquica. Esse é um ponto interessante que muitas vezes a gente confunde. Quanto mais alto eu tô, mais conhecimento eu tenho. Só que não. Quanto mais alto tu está, maior é teu poder de decisão. Então, é muito importante ter essa base do conhecimento amplamente construída o meu posicionamento dentro da empresa. Segundo, eles vão se desenvolver ou desenvolveram a capacidade de entender e respeitar quem está ao lado deles antes de tentar comandar. Terceiro, eles trataram o dado indicador como uma parte da rotina pessoal, não simplesmente como um relatório de terceiros ou um e-mail que eles recebiam. Eles estudavam, eles iam a fundo no problema. Eles gastavam 90% do tempo entendendo a estratégia e o problema que eles iriam resolver. Guarda esses 3 pontos, porque é exatamente sobre isso que o resto do vídeo ele vai te falar, tá? Agora o problema vai. Saber que esses hábitos eles existem não adianta de nada. A maioria dos gestores que eu converso ou que eu dou mentoria, ele já ouviu falar de liderança orientada a dados ou de respeitar as pessoas. 100% dos líderes, quando eu pergunto, tu já ouviu falar sobre o que é uma liderança orientada por dados? Ou tu já ouviu falar sobre respeito às pessoas? Mas me explica um pouquinho o que é. Isso só virou jargão de LinkedIn. Na prática, a gente não sabe a essência disso e da onde que isso surgiu e como que eu aplico dentro da minha organização. O que ninguém sabe é a ordem certa para desenvolver esses padrões, esses hábitos. E o motivo pelo qual, se você inverter essa ordem, o seu esforço de líder ele vai simplesmente travar. Eu separei isso em 3 hábitos, na sequência exata de que isso funciona. E o terceiro simplesmente vai te surpreender, porque é o que praticamente todo gestor brasileiro da indústria média ignora. Hábito 1. Desenvolver seu intelectual para ajudar as pessoas a resolver seus problemas. Esse aqui é o alicerce, e é aqui que 99% dos gestores pecam. Porque eles entendem que fazer a faculdade, fazer uma pós-graduação e nunca mais pegam um livro. Param de estudar, param de se renovar. E viram The Wolves, né? The Rocks. Isso tem um peso gigantesco. Por quê? Sem esse alicerce, os outros 2 hábitos que eu vou te falar aqui,
eles não vão te sustentar. Esse hábito é sobre você ter a rotina para se tornar referência técnica, não só simplesmente ter autoridade ou ter aquela hierarquia. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa lá no topo e diz, pô, aquilo é a tartaruga em cima do poste, alguém colocou lá. Não, porque no passado, o modelo tradicional de gestão, aquilo funcionava. Num mundo onde a informação era escassa, quem tinha as respostas era valorizado. Porém, hoje a commodity tá aí. Hoje tu acessa uma ChatGPT, qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, tem as respostas. A grande riqueza está nos grandes perguntadores, aquele cara que sabe formatar uma grande pergunta para resolver um problema, para entender o problema. Um líder que se autogerencia o seu próprio aprendizado, ele consegue, com o tempo, sentar ao lado, por exemplo, de um analista, de um vendedor, de qualquer que seja o cargo dentro da organização, e ajudar de verdade a resolver o problema, a entender o processo, a trazer a solução depois, porque ele mesmo continua estudando. E é aqui que entra diretamente a ideia da autogestão de aprendizado que abre esse vídeo. Liderança de alto nível não terceiriza inteligência. Ela combina experiência prática com atualização constante. Hoje, isso inclui, principalmente, minimamente, óbvio, né? Entender a inteligência artificial aplicada para o negócio e como que ela pode acelerar decisões de produção. Como que eu consigo ser mais produtivo com inteligência artificial? Não simplesmente querer desenvolver uma inteligência artificial que eu vejo muita gente querendo fazer, mas, cara, pega o que já tem pronto no mercado e grátis, como é que eu aplico isso para potencializar o meu negócio? Se você não desenvolve seu próprio intelectual, você vai virar um gestor que só repassa o problema para frente, mas nunca consegue resolver. Ponto 2. Saber interpretar e respeitar as pessoas. Interpretar as pessoas não é ser bonzinho. É simplesmente ter capacidade técnica de entender por que alguém está resistindo a uma mudança. O que motiva aquela pessoa específica a andar contra a manada? Por que aquele cara que está, toda vez que é aplicada uma melhoria, ele se propõe a fazer o contrário? Isso é o próprio pilar de respeito pelas pessoas da Toyota. Liderança não é da ordem, é criar uma condição, é criar uma sistemática para que as pessoas possam pensar e consigam resolver os seus próprios problemas. Na prática, isso dentro da indústria brasileira, principalmente do médio porte, isso significa, antes de implementar qualquer ferramenta, seja Lean, inteligência artificial, um novo sistema, precisa entender o teu time. Tu precisa entender aquilo que motiva o teu time a funcionar. Ferramenta sem gente só gera desordem. Ferramenta sem gente que entende e aceita o motivo dela, simplesmente ela não vai sobreviver. Ela vai morrer no primeiro mês de implantação. Por isso que a gente tem que ter maturidade quando a gente implementa um sistema. E por isso que a ordem, sim, ela importa. O intelectual que você já desenvolveu lá no primeiro hábito só vira liderança de verdade quando tu sabe para quem e como aplicar esse conhecimento. E é isso que vai exigir tu entender a pessoa do outro lado. É o hábito 3. Ter uma boa governança sobre os dados e indicadores. Geralmente, das mentorias, o que eu recebo? Como é que tu mede tua equipe? Quais são os principais indicadores? Quais são teus KPIs? Quais são teus OKRs? Talvez eu esteja falando um pouco grego para ti aí. Mas isso mostra que falta uma governança. Falta indicadores para tua equipe. Ou como que tu é medido? Isso é importante, essa pergunta. Esse hábito aqui, a minha experiência com a indústria com a indústria brasileira, o mais negligenciado dos 3 é o hábito 3. Por quê? Governança de dados não é simplesmente eu ter dashboards bonitos.
ela é ter a disciplina de gerenciar e ter rotinas para análise de dados. Primeiro, definir quais indicadores realmente importam para a decisão e não para aparecer bem na reunião. Segundo, revisar esses números com frequência, não só quando o resultado está ruim. Terceiro, tomar decisão com base no dado, mesmo quando o dado contraria a sua intuição. Essas são as 3 principais falhas que eu enxergo quando a gente fala do hábito número 3. E olha que interessante isso. Esse hábito foi o hábito que sustentou o modelo de gestão da GE pelo Jack Welch por décadas. E é exatamente esse hábito que pauta na maioria das reuniões de resultado que eu participo, que eu vejo, que eu dou mentoria das fábricas brasileiras. Por quê? Muito relatório e pouca governança real. E repara na ordem. Primeiro você desenvolve seu próprio raciocínio, tu aprende a construir o teu intelecto, tu mantém ele, depois você aprende a aplicar isso entendendo as pessoas que estão ao teu redor, como que elas enxergam esse sistema, e só aí então o dado ele vira ferramenta de decisão. Por quê? Sem os 2 primeiros, o dado ele só vira um número solto na parede. E aqui está o ponto que ninguém fala em vídeos sobre gestão. Esses 3 hábitos, respeitar pessoas, desenvolver o próprio intelectual e governança de dados, não são sequenciais só na teoria. Eles são um ciclo. E o ponto de entrada desse ciclo para praticamente todo gestor que eu converso não é liderar os outros, é a autogestão do próprio aprendizado. Ou seja, quantas vezes tu pega por dia, quanto tempo tu te dedica lendo um livro? Quantos livros tu lê na semana? Quantos artigos tu lê sobre os teus problemas? Quantos artigos tu pesquisou sobre os problemas que tu tem? Hoje não tem problema no mundo que não tem um artigo publicado. Ao menos tu seja um outlier, muito específico. Mas 99,9% dos problemas que tu tem aí, eu te garanto que alguém já passou e escreveu um artigo, escreveu um livro, ou um próprio blog na internet tem a resposta. Então, esse ponto é muito importante, buscar o conhecimento. Ou seja, a pergunta que abriu esse vídeo, por que você desiste de aprender uma nova habilidade 3 semanas depois que tu iniciou, não é uma pergunta separada do tema liderança. É a mesma pergunta feita de uma forma diferente. Te autogerenciar teu próprio processo de aprendizado, ou seja, de uma ferramenta nova, tu não vai conseguir sustentar nenhum dos 3 hábitos que a gente acabou de ver. Porque respeitar as pessoas exige aprendizado constante sobre pessoas. Depois, desenvolver o intelectual, ele vai exigir um aprendizado técnico constante. E governar os dados também vai te exigir um aprendizado para tu aprender a interpretar o número com disciplina. E depois tu gerenciar as ações sobre as tuas análises. A autogestão não é o 4º hábito. É o hábito que vai sustentar os outros 3. Simplesmente assim. Vamos recapitular. Os grandes líderes, o Honda, Toyota, o Welch da GE, eles não começaram gerenciando pessoas. Começaram gerenciando a si mesmo. Isso significa que desenvolver nessa ordem não tem erro. Primeiro, desenvolve o teu próprio intelectual para virar uma referência técnica no seu próprio time. Segundo, a capacidade de interpretar as pessoas e respeitá-las é o principal ponto. E começa com as pessoas que estão ao teu redor, com a família, teus colegas de trabalho. Vai ver que vai ter uma grande mudança já na tua vida. E o terceiro, uma governança real sobre os dados e indicadores. Não usa isso só de forma decorativa. Você é gestor, quer se tornar um gestor, tá aí para aprender, tudo isso só funciona se você primeiro dominar a sua autogestão, seu próprio aprendizado. Se tu quer se tornar um gestor, ou tu é um gestor e está se sentindo atrasado, esses 3 hábitos eles vão te ajudar a resolver seus problemas de forma estruturada, com metodologia aplicada à realidade
da indústria brasileira. Não é teoria de curso internacional. E aqui está o grande segredo do vídeo. Acesse esse link aí, acessa a EGM, e sempre tem turma nova, sempre a gente tem encontros online ao vivo, para tu trocar uma ideia comigo, a gente se conhecer um pouquinho melhor, e as vagas são sempre limitadas. É para quem quer se desenvolver realmente na prática. Acesse o link da EGM e entre em contato comigo aí. Se esse vídeo fez sentido para ti e eu te ajudei com alguma coisa, ou se tu já é um cara que está aí bastante tempo no canal, não se esquece de deixar o teu curtir, e se tu é novo, te inscreve no canal, deixa o teu comentário de como está a gestão dentro da tua empresa, ou o que eu posso te ajudar para te tornar um gestor melhor, e qual desses 3 hábitos aí você considera que tu precisa te desenvolver. Meu nome é Rodrigo Salib e eu te vejo no próximo vídeo.